A gente vai tratar do futuro da moda, como que a gente está vendo essas tendências de mercado, de consumo e como que isso afeta todo mundo que está consumindo moda, produzindo moda ou revendendo moda, tá? E isso tem muito a ver com a aproximação do consumidor ao artista e o desenvolvimento do movimento de moda e de cultura local. Isso está acontecendo não só aqui em Curitiba, mas no mundo todo. E a gente vai explicar um pouco o contexto da onde que a gente chegou até aqui. Então, eu vou começar me apresentando. Eu sou a Andressa. Quem já me conhece daqui, de Curitiba, das mídias sociais, meu nome é Andressa Rando Favorito. Se você quiser me encontrar nas mídias sociais, estão ali os endereços também. Eu sou consultora de negócios de moda, não sou consultora de estilo, tá? É a casa de ferreiro, espeto de pau. Eu peço dicas para a Márcia o tempo todo. Então, eu trabalho com o quê? Com marcas e negócios e lojistas de moda, certo? Eu sou graduada pela London College of Fashion em Londres há alguns anos, já há mais de 15 anos. E eu tenho especializações em gestão de negócios, porque eu segui uma carreira de comprador de moda no grande varejo da Europa. Quando eu estava estudando lá, morei na Europa há mais de 10 anos e vários outros países, por onde eu passei por grandes varejistas, onde era um contexto daquela época que se considerava que aquele era o futuro da moda, né? E eu entrei justamente nesse contexto aí. A gente via aquilo como sendo o futuro da moda, né? Então, grandes varejistas como o Arcadia Group, para quem não conhece, é o maior grupo varejista do Reino Unido. Eles têm 2.500 lojas só no Reino Unido, que é um país pouco maior do que o nosso estado. Dono de marcas como a Topshop, que é uma das mais conhecidas aqui no Brasil, e dentre outras, eu passei por várias marcas por lá. E a Adidas e a C&A da Europa também, que idem, trabalham muito mais com a Europa continental. E com a minha formação de design e desenvolvimento de produto, mas entrei no Arcadia Group como trainee de compradora de moda, buyer. E ali eu passei toda a minha carreira nesse mercado de desenvolvimento de produtos, liderando equipe de estilo e compra e buscando fornecedores para trazer todos esses produtos aí para o ponto de venda, né, na Europa. E a coisa foi indo e finalmente eu fiquei muito especializada em lingerie, moda íntima, para quem conhece um pouco desse meu histórico aí. E quando eu entrei no Figlis.com, que é o maior varejista online da Europa de moda íntima, a gente tinha lá um grande desafio de lucro. Era uma empresa que tinha mais de 13 anos sem lucro. Isso é muito comum, né? É muito, muito comum, infelizmente, nos negócios de moda, porque uma coisa vai levando a outra, a gente não vê o que está acontecendo ali. E chegou um ponto que o Figlis ou fechava ou virava o jogo. E eu fui convidada aí nessa época para liderar a equipe de produto e a reestruturação que a gente fez ali nas linhas de produto geraram muito mais venda, muito mais lucro, enxugaram muito mais o nosso estoque e a gente chegou no primeiro lucro da história lá na empresa de 13 anos. E quando eu voltei para o Brasil, em 2012, eu entrei na lingerie, logo ali na sequência. Para quem conhece, uma marca brasileira, muitos acham que é estrangeira, mas é brasileira. E não tinha 13 anos, tinha 4, mas a mesma situação, né? Mesma situação, um prejuízo milionário, vamos dizer assim. E a lingerie tem uma questão de estoque muito, muito dura, porque quando a gente trabalha com muitos tamanhos de sutiã, a gestão do estoque é muito mais complexa. Então, isso acaba acontecendo com mais peso em empresas de lingerie. Então, a gestão de estoque de lingerie é meio que o ápice, se você consegue fazer ali no PMG, daí é melzinho na chupeta, vamos dizer, né? E aí, acabei me especializando justamente nessa questão de marcas e varejistas para organizar os seus estoques, os produtos, para gerar aí um crescimento de venda e lucro. E aí, eu sou de Curitiba, para quem me conhece, eu sou daqui, voltei para Curitiba. E agora eu trabalho com microempresas, como essas que a gente está vendo aqui. E eu tenho um curso online também, que eu impulsiono microempresas que estão começando, alguns estão aqui, né? A Wanda é uma delas. E que é o modadesucesso.com.br para quem quiser saber mais, e consultorias. Então, esse é meu trabalho hoje. E nessa jornada toda, a gente foi passando por todas essas fases, né? As fases do negócio de moda, que não é só da minha fase, mas de muito tempo atrás, né? Então, quando a gente fala muito de moda autoral e artesanal, a gente questiona muito como que isso vai funcionar no mundo de hoje, onde a gente precisa, né, de uma demanda de volume muito maior. Então, eu queria começar aqui com um histórico dos modelos de produção, onde aí, Idade Média, né, antes aí do século XVII,
todo o processo de produção de qualquer artigo de moda, vestuário, calçados, ou mesmo os acessórios, aqui não dá para ver muito, mas era uma bolsa de couro aí da Idade Média, né, que já se faziam bolsas de couro, ele era totalmente artesanal. Então, para colocar isso num contexto, quando a gente fala muito de consumo consciente, indústria, e tem um pouco de industriofobia, né, aí no mercado aí também, né, eu sou mestranda em tecnologia e sociedade para sustentabilidade, tem uma linha de a indústria, meu Deus, né, mas eu falo, bom, então tá bom, então a gente vai ter que voltar a ter carneiro lá no quintal, né, tirar a lãzinha dele, cardar a lã, fazer fio, vamos ter que ter boi para tirar o couro dele, para daí fazer a bolsa e tal. Então, uma coisa não precisa se dissociar da outra, né? Então, antes da indústria, tudo era totalmente artesanal. As pessoas plantavam seu algodão, tinha lá o linho e tal, e faziam cada um a sua roupa ou poucas para comercializar, tá? Esse é um processo muito lento, as coisas obviamente eram feitas para durar, porque demorava aí bem uns 6 meses, né, até curar o couro, crescer aquele algodão, cardar aquilo tudo, né? E no vestuário a gente trabalhava muito mais com a lã, os tecidos eram tecidos à mão, né? Então com rocas e teares e tudo mais, e muitos acessórios e calçados usando o couro e os metais, que é mais o contexto do que a gente está falando aqui do Joy Art, tá? Então isso lá muito, muito antes. Obrigada, Tati. Eu quis trazer para o Joy Art, porque como é um evento de acessórios, a gente tem algumas marcas de bolsa aqui presente, né, que vieram assistir também, um contexto também da utilidade dos acessórios, que vai além da decoração. E eu gosto muito dessa história, né, que para quem sabe o nome do correio em inglês é mail, né, e ele veio, na verdade, é uma palavra oriunda da bolsa. Né, e a bolsa, porque em francês era la maille, né, então a malha de metal, que fazia a bolsa para pôr as cartas para os cavaleiros levarem as correspondências e tudo mais. Então ficou assim, isso aqui veio no mail, né, na mail, no correio. Né? Então a moda ela vai muito além do estilo em si, né? Ela tem toda uma utilidade que permeia a nossa história. E os acessórios, então, aqui nessa época, se não eram couro, eram os metais. E cada uma dessas aqui levava muito tempo para fazer, porque era feito lá no martelo. Cada argolinha era feita no martelo. Não tinha nenhuma tecnologia para massificar, por exemplo, essa malha de metal. Pode passar lá. Bom, e aí a gente começa uma revolução que ela está muito presente hoje. A gente precisa falar muito da Revolução Industrial, porque a gente está passando em novas fases da Revolução Industrial. E isso tem tudo a ver com o que a gente está vivendo como consumidor e como produtor de moda ou revendedor de moda e de qualquer outro tipo de produto, né? Mas o que pouca gente menciona é que a Revolução Industrial, que é uma das maiores revoluções de sociedade mesmo, ela foi feita pela indústria da moda, né? Então, o que foi a Revolução Industrial? Foi o desenvolvimento justamente dessas tecnologias para melhorar a produtividade. Então, em vez de eu pegar o carneirinho lá e tosar e fazer a minha lãzinha e tricotar cada um dele, será que eu não consigo uma tecnologia de uma máquina que vai conseguir pegar a lã toda lá e produzir uma lã em maior escala, para que eu consiga produzir mais peças? E isso teve um impacto na sociedade gigante, porque enquanto as pessoas passavam todo o seu tempo, né, na produção dos alimentos e desses itens, né, necessários para a gente viver, quer dizer, na Europa, com todo o frio que tinha, se você não fazia a roupa, você morria congelado, né? Você, de repente, tinha uma economia de escala. Você tinha, em um dia, você conseguia produzir coisas que levavam meses. Isso teve todo um impacto também no trabalho e, logicamente, no consumo. E esse impacto a gente vive até hoje, variações desse tema, e ele vem evoluindo a cada década que vem passando aí, a gente vai falar um pouco. E é disso um pouco que a gente vai tratar, para onde que isso está indo, com a consciência disso, que está tudo bem, né? Ninguém acordou de manhã e falou, vou fazer uma revolução. Isso aqui também não foi alguém que acordou de manhã e falou, vou fazer uma revolução. Aquilo foi acontecendo e continua acontecendo. Então a gente vai ver como que isso está acontecendo aqui, né? Então tinha lá o maquinário a vapor, que era as energias, as novas energias que estavam vindo, né? A carvão. E tudo isso transformou toda a forma de trabalho, que também transformou as nossas roupas, né? Porque, quer dizer, para você trabalhar numa indústria dessa, você não podia estar com aquele vestido daquele tamanho, né? Então vamos lá. Então, com essa produção em larga escala, o que começa a acontecer que nos afeta até hoje e afeta todo mundo que está aqui nesse evento? A produção em larga escala, ela só é um bom negócio quando... Oi, tudo bem? Estamos sem cadeiras aqui.
quiserem sentar no chão, estão à vontade também. O que acontece com isso? Para valer a pena todo esse investimento em tecnologia, a gente precisa vender muito volume, né? Então ele custa mais barato, contanto que a gente venda muito volume. Naquela época lá, com toda aquela escassez que havia, isso não estava longe de ser um problema, não tinha toda a questão da sustentabilidade que a gente vem falando hoje, né? E aquilo daí começou a se tornar uma cultura, né? Porque para garantir os empregos dessas pessoas e de todo mundo que está produzindo as máquinas, de todo mundo que está vendendo isso aqui, tem que vender bastante, porque senão o negócio acaba. Vamos ver lá mais um. E quando a gente traz para o contexto de acessórios, a gente tem também que trazer, porque a Revolução Industrial ela foi muito baseada no têxtil, mas, consequentemente, em paralelo, então se a gente fala de século XVII e século XVIII, a gente tem aí as grandes colônias que tinham uma extração de metais e pedras muito fortes, já voltadas até para joias e acessórios, não necessariamente para outros fins, né? Porque se usava muitos metais para a tecnologia também, né? Para maquinário e tudo mais. Então, isso tudo em paralelo também vai trazer o que continua acontecendo, que é a colonização de países para a mão de obra de um trabalho mais barato, que tem toda uma consequência aí no meio ambiente e social também. Então, isso já estava acontecendo lá, continua acontecendo hoje com facção de roupa, e como que a gente vai evoluindo a partir daqui, né? Então as joias elas tiveram um impacto muito importante em toda essa colonização mundial. A África do Sul, por exemplo, ela foi toda baseada na extração de diamantes. O próprio Brasil, né, com as Minas Gerais e tudo mais. Então o que teria sido se não houvesse o consumo das joias, né? E se não houvesse, inclusive, toda essa questão da gente buscar matérias-primas fora do nosso país, em lugares mais baratos, e transformar em algo de valor aqui na Europa, no caso dessa época. Tá? Então, sempre buscando esse caminho, né, tradicionalmente. Extrair mais barato, transformar, adicionar valor e vender para um consumidor de mais dinheiro. E aí, mesmo voltando à tecelagem, as plantações de algodão foi um grande motor aí do desenvolvimento dos Estados Unidos. Foi para isso também que foi uma grande colônia do Reino Unido, porque daí eles começaram a manufaturar o algodão. Trabalho infantil, né, uma coisa normal nessa época, infelizmente, e que a gente vai falar como isso, infelizmente, continua acontecendo, porque a cultura disso acontecer, ela continua. A gente, né, deu uma evoluidinha, mas, na verdade, se a gente pensar em 300 anos, não tanto. Por isso que é importante a gente estar sempre falando disso. Pode passar. E aí a gente chega no século XX, onde tudo isso começa a se transformar, depois das guerras e tudo mais, no prêt-à-porter. Tá? E aí isso, para a moda, ela tem um impacto gigante, porque, de repente, a gente sai dos alfaiates, que estão usando os materiais feitos em larga escala, mas produzindo em baixa escala, ou seja, eu vou num alfaiate para fazer uma roupa, eu vou num joalheiro para fazer uma joia que fica na minha família por séculos ou décadas pelo menos, e eu passo a comprar roupas prontas por um valor muito mais baixo, porque há essa economia de escala. Uma outra coisa que foi muito importante para o vestuário, principalmente, são os tamanhos padrão, que antes disso a gente não tinha. Então, por isso, o alfaiate era muito importante. Então, com tudo isso, a moda também mudou, o estilo da moda, porque quando eu tenho tamanhos padrão, tem coisas que não dá para a gente fazer mais. Então, o estilo das pessoas também mudou. E quando a gente entra daí para a esfera dos acessórios, isso também começa a acontecer. Porque, se você passar lá para a próxima, Tati, a gente já está aqui nos anos 20 com Chanel, que começou aí o advento da bijuteria, né? O que ela trazia com a bijuteria já vem um manifesto até de acessibilidade, né, dos acessórios. Então, embelezar a mulher sem necessariamente você ter que usar um material nobre e caro. Então, ela começou a trazer os metais menos nobres, né? E isso, para a indústria, que estava daí cada vez crescendo mais, é maravilhoso, porque daí é um material de baixíssimo valor, quando a gente fala dos cobres ou mesmo o plástico, né, os sintéticos que estavam sendo utilizados, você conseguir dar uma escala ainda maior e agregar um valor através do estilo dele, né? Então, menor custo e maior acessibilidade. Até aí, tudo certo. Mas a coisa foi crescendo, né? Então, aí justamente... talvez eu não estava nascida aí, eu estava prestes a nascer, mas a coisa foi indo de uma forma muito rápida. Quando se fala da Revolução Industrial, se fala da 1.0, 2.0, 3.0, etc.
e acho que a 3.0, se eu não estou perdida aí nos zeros, foi justamente com as comunicações, né? Quando começou o telefone, a internet, o fax e tudo mais aí nos anos 70, os anos 80, se tornou muito mais possível o que antes eram as colônias, que tinha que ir lá de navio para extrair os metais e as pedras e tudo mais, a gente fazer manufatura de artigos de moda em outros países e outras coisas também, né? Mas a moda, de novo, foi uma precursora disso. Tá? Ela tem... Porque a moda, diferente da indústria automobilística, por exemplo, ela precisa muito do humano para operar a máquina. É uma das indústrias que vai demorar mais para ficar sem humanos, né? Isso que se fala aí, que é o 4.0, que a máquina vai cuspir a camiseta pronta, tá? Existe, mas é muita limitação. A gente vai demorar muito ainda para tudo ser cuspido pela máquina, né? E a gente tem que ter essa reflexão do que vai acontecer, né? Daí, não sei, né? Com essas pessoas, o que elas vão fazer depois, como que a gente pode transformar esse trabalho, enfim, né? Então, com tudo isso, a globalização em larga escala, ela conseguiu baratear ainda menos, porque esse sistema todo, ele tem um sistema de metas que eu vivi minha vida inteira, que eu trabalhei nessas empresas, que é assim, todo ano você tem que bater a meta do ano anterior, e é um negócio assim que não tem fim. Realmente não tem fim, e não faz muito sentido se você pensar que a inflação, quer dizer, uma casa comprada nos anos 70 foi comprada por 5 mil, hoje ela vale 1 milhão, como é que as roupas estão custando menos, né, e tal. E foi justamente assim. Então, a mão de obra, por exemplo, na Europa, ela tinha um custo barato lá em 1800 e pouco. Daí a pouco começou leis trabalhistas e todo o sistema, as pessoas a se profissionalizarem, ficar mais caro. Vamos para um lugar onde a mão de obra é mais barata. E vamos, e vamos, e vamos. E chegamos num lugar que, assim, é onde é mais que a gente vai achar isso. E será que precisa ter isso, né? E disso eu participei ativamente, né? Não tenho nenhum desejo de fazer isso novamente. Foi meu trabalho, justamente, quando a China, em 2002, era barato demais. E, dali a pouco, em 2005 a 2010, muito rapidamente, eles se tornaram líderes de tecnologia. Começaram a ficar caros. Podem ficar caros, porque só eles aí tinham a tecnologia. E aí vai todo mundo atrás de um lugar mais pobre para ficar mais barato de volta. E aí lá ia a Andressa e todas as Andressas da vida atrás, né? E acha, e aí põe lá, faz a fábrica, aí importa tecnologia, tarará, mas a gente se questiona para onde que vai tudo isso, né? E outra coisa que é importante a gente pensar no quesito da sustentabilidade é como que pode o negócio ser mais barato ainda com todo o frete que a gente tem? Porque é muito caro, assim, muito caro, né? Um container vem da China, ele passa por vários portos, cada porto tem uma porção de taxas e toda a gasolina, né? O que vai, o diesel, e daí chega aqui em Santos, aí sim, aí o negócio, o custo vai bem, um monte de gente para pagar, e ainda assim é mais barato. Então, assim, tem alguma coisa fundamentalmente aí para a gente questionar. Né? E é o quê? Então, a manufatura de larga escala, que até aí realmente fica mais barata, matérias-primas cada vez de qualidade menor, ou mais baratas, inferiores, e a mão de obra cada vez mais barata. Tá? Então, isso acontece ainda, em alguns momentos é possível, de uma forma um pouco ética, mas a questão é que quando é muito longe, a gente não tem como saber. Né? E é esse movimento que vem acontecendo, uma consciência de todos, por mais que não entendam todo o processo, o questionamento de, peraí, como que pode? Existe ainda, né? E a gente entra daí nessa disputa incansável pelo menor preço, maior volume, incentivo ao descarte. Aqui trouxe alguns acessórios, né? Então a gente tem bolsas de 6 libras, né? A libra mais ou menos uns R$5, são R$30. Assim, é um material super barato, porque é um couro sintético bem barato, feito numa escala absurda. Uma compra do Primark, por exemplo, de um modelo de bolsa, ele está acima de 1 milhão de peças, tá? Assim, eu tenho colegas que trabalham lá, então, assim, pro cara, se ele ganhar 1 centavo por peça, tá ótimo, né? E, só que, assim, tem 1 milhão de pessoas comprando só essa bolsa, e mais todas as outras, olha quanta coisa que tem, né? E nessa época, o interessante que eu falei, que né, eu vivi tudo isso e achava que era aquilo mesmo, até que você fala, não, calma, né? Quando eu estudava, quando eu estava na faculdade, isso era 2002, a gente tinha uma disciplina de estudos culturais, e a gente falava já, né, qual que era, e o nosso professor era um doutor, um PhD, muito livros e tal, a gente falava qual que é o futuro da moda. E em 2002, na London College of Fashion, que hoje é precursora da sustentabilidade, então pouco tempo, né, 15, 16 anos,
Ele falava, a gente vai pagar cada vez menos e vai consumir cada vez mais. Era todo esse movimento. E a ideia lá na época era, as pessoas achavam legal que eu comprei, usei uma vez, nem lavo mais. Eu jogo fora, porque é tão barato, eu acho uma bobagem, pra quem vai pagar mais caro, tem que lavar, né, e tal. Era a moda na época, era o que rolava, né, ok. Ninguém tinha noção que aquilo ia crescer de um jeito, né. Quando a gente já entra no século XXI, já os conflitos éticos, sociais, econômicos, eles começam a aparecer, ficar cada vez mais latente. A comunicação também permite isso, né? Porque antes era lá um lugar que só ia os chefes de compras das marcas, que ninguém sabia onde eram aqueles lugares, ninguém via aqueles lugares. E, de repente, a internet começou também a expor, né? E as pessoas a questionarem, né? Os limites dos modelos de produção em larga escala e as responsabilidades dos atores da cadeia. Aí começaram movimentos, para quem conhece o Fashion Revolution, a gente falou em abril, né, acontece aqui, onde as pessoas questionam, tem um hashtag quem fez minhas roupas, né, e tudo mais, que é justamente para a gente ter essa consciência de onde que veio, por quê, como que está chegando até aqui e tal, certo? Pode clicar mais um aí, acho que agora tem a... Pode clicar todos até ler, mais um e mais um. Aí, então, e aí a gente está vendo realmente o fim desse fast fashion. Não é da noite pro dia, não é igual, né, a Revolução Industrial vai acordar um dia, ninguém mais consome fast fashion, meu Deus, porque é do, né, não dá e tal. É um processo. Então, vocês estão aqui, essas pessoas estão aqui, nós estamos aqui, tem muitos desafios, né, mas existe já uma consciência, uma busca de como que dá para fazer isso funcionar. E a primeira questão, para mim, é a questão da cultura do descarte, né? Porque quando a gente busca o descarte, a gente busca o menor preço mesmo. Então, esse ciclo, ele tende a ser infinito, né? Então, quanto maior o volume, né, menor é o preço. Lá no contexto da Revolução Industrial 1.0. E por ser menor o preço e ter muita coisa nova para comprar toda semana, né? Eu vivia num contexto que a gente tinha que lançar quatro coleções novas por semana. E eu falava, gente, quem são essas pessoas que compram 4 conjuntos de calcinha e sutiã por semana? Quem são essas pessoas? Eu não conheço essas pessoas. É muito encontro, né, pra você ter, não dá? E já jogar fora, porque não tem uma casa que cabe isso, né? Mas era a demanda. E o que acontece? A gente tem um resultado e no outro semestre, no outro ano, a gente tem que bater aquele resultado. Daí faz como? Tem que vender mais, abre mais loja, tal, tudo bem, dá para abrir mais loja, você expande, tal, mas continuava isso, né? E sempre com preço menor, porque o preço ia aumentando das coisas, então a gente tinha que dar um jeito de achar um preço menor. E aí vai a conta, né? E o descarte, né? Que descarte é esse, né? Ele, na verdade, ele não existe, né? Todas essas roupas, a gente se for entrar no tema da sustentabilidade, um material natural, vamos dizer, um algodão, etc., a estimativa é que leva em torno de 100 a 150 anos para se decompor, mais ou menos. Mais ou menos. E assim, não tem muita coisa 100% algodão. O algodão está impregnado de vários químicos que a gente usa para tratar ele, para tingir, etc. e tal, que poluem também o solo onde ele se decompõe. Os sintéticos não têm uma conta, assim, eu estou no mestrado sobre isso, não se tem um estudo ainda quanto tempo que leva para decompor. E recentemente teve o lance lá dos peixinhos, né? Que o plástico entra no mar e tal, e os peixes estão, que eles viram partículas, né? Partículas minúsculas. E daí a gente está comendo as nossas próprias roupas. Pronto. Porque vai comer o peixe está cheio de plástico na barriga, a gente comeu o plástico. E aí a gente entra então nesse colapso. E ao passo que a gente fala, é um movimento, tá, mas é um movimento periférico, de cidades menores, na verdade você vai lá na Europa, tá todo mundo comprando fast fashion nos Estados Unidos, então, meu Deus do céu. Mas aí a gente teve uma notícia desse ano, do Wall Street Journal, que foi chocante para mim, que é a H&M, para quem conhece lá de fora, né, uma empresa sueca que está no mundo todo, de fast fashion, ela, né, se consolidou assim, ela registrou a maior queda de vendas, e no ano anterior ela tinha dado lucro. Então é um negócio muito rápido, sim, e no ano anterior estava tudo certo. Foi literalmente em um ano, a coisa foi muito, muito drástica. E o que eles estão fazendo? Estão buscando se reinventar. Então todos estão aí tentando se reinventar. E aí que entra
tipo o Joiarte da vida, etc. Que eu falo muito para esse pessoal que está aqui. É pequeno, fatura pouco, demora para fazer, sim. Mas vocês têm o que eles não conseguem ter, que é isso aqui. A gente está aqui e vocês vão sair, vocês vão falar com o designer que pegou o metal, que pegou o material, que fez, que pensou naquela peça. Né? Então, quando a gente tem uma peça dessas, a nossa intenção de descarte, ela reduz drasticamente, porque tem toda uma história, você sabe quem que é, o Rodrigo, a Zig e tal. E isso eles não conseguem, porque como que você vai fazer isso, no caso do Arcade, 2.500 lojas só num país? É muito complicado, você não consegue ter essa conexão humana que está acontecendo ali, né? Então, eles tentam buscar customização, esse tipo de coisa, mas não vão conseguir exatamente. Então, para quem está aqui, que é de marca nova autoral, tem alguns alunos aqui, a gente precisa buscar a força total, a integridade disso, porque aí aquele pessoal não é a concorrência, né? Porque a gente fica muito preocupado, mas na Riachuelo tem uma bolsa, né? A Raid está aqui, né, Alana? Que é, sei lá, R$20, R$30, né? Mas aí a gente não vai buscar concorrer com esse pessoal, né? E como consumidor também. Então já tenho toda uma tendência de... Já não é tão legal a gente falar... Antes era, né? Teve um momento que era só o caro, sou chique, paguei 10 mil na minha bolsa. Aí foi pro... Nossa, que legal, só paguei R$30. Sou uma pessoa descolada que encontrou um negócio baratinho e tenho estilo suficiente para organizar isso de forma legal. Que ok até aí, né? Mas aí a gente já entra no... Não, além disso, né, eu consigo pensar num consumo que valoriza todo mundo que está em volta. Né? E agora a gente tem, então, essa tendência que está crescendo não só no Brasil, em todo o mundo. O exemplo da H&M é muito importante, né? Tem todos esses movimentos no mundo todo, que os consumidores, eles querem impactar aonde eles podem ver, né? Isso está acontecendo com comida, as pessoas querem comprar comida de quem elas sabem quem que fez, né? Na moda e, enfim, até carros, né? As pessoas estão questionando, mas espera aí, meu carro é japonês, mas isso é feito no Brasil, mas é o carro que é feito na Argentina, que é importado no Brasil, mas por que estão fazendo isso? E por que, né, enfim, as pessoas querem ver aonde está indo o dinheiro delas, né? E o apoio às economias locais, né? Então, quem fez meus acessórios, quem fez minhas roupas, quem fez meus sapatos, etc. E o que a gente faz com a sustentabilidade? Eu falo, né, de estudo de sustentabilidade, ele é um negócio muito amplo, bem interdisciplinar, que a gente chama, e não tem uma receitinha de bolo, não tem uma coisa que fala isso aqui é 100% sustentável, não tem absolutamente nada que é assim. A gente busca vários caminhos que juntos eles têm um impacto melhor. Mas, ao meu ver, nos meus estudos e no que eu estou fazendo aqui, o comprado local ele é o mais rápido, o mais eficiente. Por quê? Se você já se aproxima de quem faz, imediatamente você reduz a emissão de gás carbônico assim absurdamente, porque você já não tem o container indo lá da China para a Santos, não sei para onde. Você vai apoiar o quê? A economia local, né? Então, quando a gente compra alguma coisa que é feita em outro lugar, diretamente e indiretamente, esse recurso ele sai do nosso país está precisando de recursos econômicos e financeiros. Eu acredito que esse movimento tem um cunho econômico muito grande, não é só porque as pessoas são fofas e estão conscientes, a gente também tem uma amiga, um colega, um etc, que está aqui e a gente fala, não, vamos todo mundo se apoiar. E isso é algo que vem também dessa crise econômica que estamos vivendo, não somos os únicos, Estados Unidos, Europa, todos vivendo, euro, etc. E quando a gente faz isso, a gente já está apoiando diretamente a economia local. Isso é uma coisa que o sistema tem muita dificuldade de combater, né? Porque se a gente chega aqui e fala com a Tatiana aqui, é muito mais difícil do sistema impedir isso, porque nós somos pessoas e nós estamos aqui, né? Então, tem um manifesto aí por trás disso também, né? A gente fortalece essa identidade local, cultural, esse é um outro movimento que tem acontecido também, as pessoas saindo da hegemonia da Revolução Industrial original, que todo mundo padronizado, é bacana, né? Com a internet isso também está muito forte, né? As pessoas querem ter um look diferente, né? E a gente vai gerar empregos e todo esse efeito cascata, que não é só a pessoa que está aqui, é quem forneceu o metal, a pedra, a madeira, a loja, o dono do imóvel, enfim, todo mundo que está aqui, né? Você certamente tem o melhor serviço, todos que estão aqui e outros de modo autoral, todos recebem peças para conserto. Isso é uma coisa que, se você chegar
Na Riachuelo não vai ter, por mais que eles estão buscando implementar e tal, não é bem assim. E a gente constrói relacionamentos, que é outra tendência de uma dificuldade social que está acontecendo pela tecnologia, né? Então, os relacionamentos estão fragilizados, vamos dizer assim. Então, só para a gente entrar no resumo aqui, quando a gente fala de moda autoral, vocês que vieram aqui, muitos já estão muito familiarizados, né? Mas para quem não está, o que não é moda autoral? Porque também é um termo que daí está começando a ser usado, né, amplamente. Como que acontece na moda até agora, recentemente? Muitas marcas, mesmo marcas locais, elas compram peças e copiam e mandam para confecção, e o briefing é exatamente faça igual, né? Ele vai escolher um outro tecido porque não tem o tecido original, mas acontece exatamente isso. Eu quero essa modelagem. Eles abrem a peça, recortam. Ok, quem está comprando sabe que não vai ser igual àquela original, porque o tecido é diferente, a técnica da costura, etc. e tal, mas não é uma marca que desenvolve o produto numa profundidade. Quase não tem esse desenvolvimento. E também tem uma prática muito comum, que acontece muito, que são a compra de produtos prontos, tá? Isso acontece e também ok, entende, dentro do contexto, porque quem está vendendo isso aqui, para quem não conhece, é um atacado de bolsas muito famoso lá no Brás, em São Paulo, é o Biro Shop, que tem uma porção de marcas brasileiras que, inclusive daí agora eles fazem marcas dele próprio, né? Que vão lá, compram e eles fazem esse trabalho de mudar a etiqueta. Então, assim, se você está numa cidade pequena, você não vai saber que essa bolsa é da marca Andressa e ela também é da marca Neide lá em Ponta Porã, no Mato Grosso. Até aqui, ok, entendeu? Isso estava acontecendo. E esse atacadista produz muita coisa, tem um desenvolvimento de produto, tem também cópias, e isso acontece, tá? Ok, é como se fosse imagem grátis na internet. Ele fez a bolsa, compra quem quer. Se você quer exclusividade, você desenha a sua, senão... Tudo bem, só que não é moda autoral, porque se eu pego e faço a minha bolsa Andressa e eu comprei lá no Biro Shop, pus a minha marca, não fui eu que desenvolvi essa bolsa, tá? E a moda autoral são eles exatamente que perdem muito tempo ali pensando naquele produto. O né? autoral fica na larga escala, né? Uhum. Porque é produzido em larga escala, porque autoral Sim. não. Né? Autoral, Mas você tem, por exemplo, um designer europeu, ele fica 6 meses fazendo o design, e produz em larga escala. Tá? Okay. Agora a gente tem, como são marcas pequenas, as pessoas podem achar que é moda autoral por ser pequena. Mas na verdade não. Isso acontece com jeans, com meia calça, né? Porque meia calça. A Lupo faz a mesma meia calça para todas as marcas de meia do Brasil. É a mesma marca, é a mesma. Ele muda o fio lá, você muda o desenho do pé, mas é tudo da Lupo ou da Trifil, né? Que no Brasil são essas. Certo? E tem essa desconexão com a produção, que é uma falta de responsabilidade sobre a estrutura. Porque quando eu compro aqui, eu não quero nem saber, nem fui atrás de saber quando que o cara fez. Está pronta a bolsa, tem 100 peças, tem amarela, tem. Então vou levar 100 na amarela, 100 na... Não sei nem onde foi feito. Se sou eu que estou fazendo, aonde que eu vou fazer? Quem vai ser minha confecção? Será que essa pessoa sabe fazer? Será que eu vou ter que ensinar ela? Será que eu vou ter que ver a máquina? E etc. Tá? Essa é a Tatiana Gravina, que está lá embaixo, para quem depois quiser dar uma olhada no trabalho dela. E o que é a moda autoral, então? Essa criação detalhada, né, dos produtos, o desenvolvimento ativo das modelagens, das cores. Geralmente não tem um calendário de demanda de lançamento, tá? Não precisa ser assim. Eu gosto do cronograma, eu acho que comercialmente o consumidor também precisa de um respeito ao tempo, né? Mas porque ele se envolve no desenvolvimento do produto de uma forma que outros não, tá? A confecção é muito próxima, ou é parceira ou é interna, tá? No caso da maioria desses aqui, são eles mesmos que fazem, eu acredito que todos, inclusive, tá? Que fazem as peças, e a escala é muito menor. Então, aquela peça que está lá embaixo foi a Tatiana, ela que fez. Ou alguém ajudou a fazer só o fio que vai no pescoço, enfim, tá? Visando aí o consumo consciente, preservando a produção local. Tá?
tendências macro, que vão de encontro com isso, essa transparência, conexão com os clientes. Então, essa marca com propósito, tem um livro que está nos best-sellers aí de moda faz uns 2, 3 anos, se chama Moda com Propósito, do André Carvalhal, que é um livro que não tem a cara de best-seller, né, vamos dizer assim. Então, é muito interessante que ele ficou. Isso quer dizer que as pessoas... É mais uma comprovação que isso está acontecendo, né? E o serviço que vai além dos produtos, né? Então, a experiência de estar aqui, de conversar com quem fez, de até customizar, personalizar alguma coisa, né? Essa é uma reflexão quanto à roupa. Ela é válida para acessórios também. É um dado do... Agora está começando a chegar É um dado do Boston Consulting Group, que é quanto uma camiseta que na ponta ela é vendida por R$75, isso com um euro aí de 3,50 mais ou menos na época disso aqui. Ele seria só R$5 mais caro na venda se os salários de todos os trabalhadores da cadeia de produção fossem dobrados, né? Então o preço de venda não ia para 150, ele ia para 80, né? E aí a questão é, quem não toparia, sabendo disso? Porque, na verdade, é difícil você saber com uma cadeia tão complexa, porque às vezes eles falam que é, mas não é, e daí vão lá e não pagam o dobro dos funcionários, ficam com R$5 a mais, né? Enfim. Mas é uma reflexão, e isso com a moda autoral a gente consegue ter mais proximidade e realmente ver isso acontecer, né? Então, para finalizar, a gente está aí na aproximação do consumidor ao artista, confecção efetiva dos produtos, né? A consciência de como é feito, esse aí acho que eu consigo, peraí, deixa eu entrar aí. Só mostrando um pouquinho da Ellen ali em ação, que eu achei muito interessante. Esse ele vai. Que é ela fazendo, né, os brincos. É ela fazendo no ateliê dela, com madeira que ela pega em outros... descartes, e ela tem o ourives que faz a prata, e assim são todos que estão aqui, né? Então a consciência de como que é feito, do que é feito, que material que é esse, né? O processo, né? O processo de criação, de como que ela chegou ali, a história da pessoa, de quem está vendendo, desses materiais mesmo, tá? Então isso é bem bacana. Acho que para sair daí a gente tem que clicar para fora do vídeo. Tem que vir mais para cá. É que senão ele só vai para frente no vídeo ali. É esse. Essa é a Zig, que está aqui logo atrás da gente também, que é com joias diferenciadas. A da Tatiana também, não sei se vocês viram isso. Essa é a cerâmica plástica que ela trabalha, ela fica mole, ela vai num forno, fica dura e ela fica com cara de pedra, é um negócio muito bacana. Pode passar, tá? São alguns dos resultados das peças dela. Cada criação é única, né, que ela fez aí também, né? A Pablita, que está aqui também, que usa resíduos de construção civil, a gente acha que é meio bizarro, né? Ai, que horror. Mas é super bacana, né? Assim, é vidro e, enfim. E a colaboração e a força na união, que é o que está acontecendo aqui, e outros eventos como esse, e designers, etc. Certo? Tem. Então, só para resumir, a gente deixa essa consciência, né, de apoiar os negócios locais, a moda autoral curitibana, o que é nosso, mas também só ter a consciência disso tudo que está acontecendo. Se não gostou, por algum motivo, a venda não é só porque... Eu sempre falo para quem tem marca, as pessoas não compram só porque você é legal, só porque é daqui, né? A gente tem que tratar do design, do ponto de venda, fazer o negócio no momento certo, né? O consumidor, ele já quer chegar, né, naquele ponto, né? Mas com essa consciência, quanto mais a gente consegue pelo menos um pouco mais de tolerância enquanto a gente vai se organizando, né, nessa nova fase. Acho que acabou ali, tá? Certo, gente? É isso. Obrigada.